Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós estudaremos aqui o capítulo 3, do versículo 14 até o fim do capítulo 3, verso 21. Então, vamos tentar fechar aqui o capítulo 3 de Efésios. Então, vamos fazer a leitura a partir do verso 14 do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Muito bem. Bom, aqui Paulo está, mais uma vez, intercedendo pelos cristãos, ele está intercedendo pelos efésios, né? E nesse ponto da carta, interessante que é a segunda oração que Paulo faz. Nós já estudamos no capítulo 1, né? A partir do versículo 15, que Paulo também faz uma oração pelos efésios. Ele intercede e ele ora e ele dá os motivos, né, da sua oração, né, que nós podemos ler ali, Efésios capítulo 1, versículo 15, ele diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aí vai discorrer um pouquinho a respeito do motivo da oração que ele faz. Então ele intercede pelos efésios ali. E agora no capítulo 3, mais uma vez, Paulo para e, na verdade, não é que aqui Paulo está orando, ele está falando dos motivos da oração que ele faz em favor dos efésios, né? Interessante que na primeira oração, Paulo ele ora e o motivo é para que Deus, né, o Pai de Jesus, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Primeira oração, Paulo quer orar para que os efésios tenham conhecimento, sabedoria, conhecimento de Deus, né? Para que Deus conceda conhecimento dele mesmo ao povo, né? E agora, é interessante que o motivo não é simplesmente de conhecimento, mas agora ele ora por poder, para que eles sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, a primeira oração ali, no capítulo 1, o motivo da oração de Paulo, no capítulo 1, é para que eles tenham conhecimento de Deus, sabedoria. E aqui, na segunda oração que Paulo faz, né, dentro do livro de Efésios, o motivo é para que eles sejam fortalecidos com poder. E é muito importante entender, né, e poder analisar essa questão da intercessão de Paulo, né,
pelo seu povo, pelo povo que ele pregou, pelo povo que muitas vezes não que ele fundou a igreja, né, composta por aquelas pessoas, mas por várias vezes ele diz, olha, eu sabendo da fé que vocês têm, eu oro por vocês, né? Paulo ele era um homem de oração, né? Ele era um pastor, ele era um apóstolo, um pastor que orava pelas suas ovelhas, ele orava por aquele povo em que ele pregava o evangelho. Então, ele pregava o evangelho, ele continuava ensinando e ele orava para que aquela verdade pudesse penetrar no coração daquelas pessoas. É interessante contemplar isso, né? Paulo, que era um perseguidor da igreja, Paulo que matava e prendia os cristãos, agora ele não cessa de orar por eles, né? E os motivos são variados, mas você vê que sempre é no sentido do crescimento espiritual, sempre no sentido de que a verdade que foi pregada, que foi ensinada, ficasse firme no coração deles, para que eles não se desviassem do caminho, para que eles fossem preenchidos, né? E tomados pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Paulo se preocupava pela condição espiritual deles. Paulo se preocupava pelo conteúdo que eles estavam recebendo ali, né? Pelos pregadores que eles tinham, né? Ele estava preocupado se realmente eles estavam recebendo a verdade, né? É interessante que as mensagens de Paulo, elas são sempre com Cristo no centro, né? Sempre Cristo e este crucificado. Paulo nunca pregou sobre qualquer outra coisa, né? Por mais que ele tenha falado sobre vários assuntos, ele sempre se baseava na pregação sobre Cristo e este crucificado, né? Porque aquilo que aconteceu com ele era o que ele queria que acontecesse também com as pessoas que ele encontrava pelo caminho, né? E vamos analisar então esse pequeno trecho e tirar algumas conclusões aqui, algumas lições. Então ele vai dizer, né, por essa causa, e a causa é tudo que ele veio dizendo antes, né? Nós estudamos no último estudo que Paulo vem falar do mistério, de um mistério, e o mistério nada mais era que os gentios, eles eram co-herdeiros juntamente com os judeus, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, não só o povo judeu, mas agora o povo gentil também poderia participar dessa família, e os dois formariam um só povo, que seria, como a palavra coloca, Deus cria uma nova humanidade, né? Ele cria um povo agora composto por judeus e por gentios, onde não há mais inimizade entre esses povos. A cruz de Cristo fez isso, derrubando o muro de inimizade que havia entre eles, né? Fazendo menção do muro que havia no templo. E também desses dois povos agora unidos, Cristo também resolve a questão da inimizade com Deus, né? Porque todos, né, que nascem em pecado, e todos nascem e por natureza são inimigos de Deus, todas as pessoas nascem não como filhos de Deus, mas como inimigos de Deus. E a partir do momento da conversão, em que se rende ao Evangelho, à verdade do Evangelho, e pela fé toma Cristo e crê na obra, no sacrifício de Cristo, a partir desse momento, nós nos tornamos filhos de Deus e participantes dessa nova humanidade, né? Composta por filhos adotados por Deus, né? Que temos Jesus como nosso irmão. Então, por essa causa, por tudo isso que eu venho dizendo, esse mistério que eu estou revelando a vocês, me ponho de joelhos diante do Pai. Interessante que uma expressão aqui, se colocar de joelhos, né?
nós vemos na palavra de Deus muitas formas de você estar fisicamente posicionado para orar, né? A Bíblia não estabelece uma regra, tá? A Bíblia não coloca como é que se deve orar. Se é de joelhos, se é deitado, se é sentado, se é em pé, se é com a cabeça para o alto, para baixo. A Bíblia não estabelece isso. Nós vemos algumas variações, né? Por exemplo, aqui Paulo se coloca de joelhos, né? De joelhos. É interessante que, se a gente observar a expressão corporal, né? Quando você está de joelhos, é uma transição de quando você está deitado para poder ficar em pé, né? Então você passa pela posição de joelhos. É interessante que na nossa vida, o que aconteceu conosco foi que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, mortos, né, em delitos e pecados, qual seria a expressão corporal? Seria deitado e imóvel, né? Sem nenhuma reação, sem nenhum sinal vital, deitado. E a partir do momento em que nós nos rendemos a Cristo, nós nos colocamos de joelho, né? Reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo os nossos erros e nos arrependendo disso. E a partir disso, nós podemos ficar em pé, nós podemos estar vivos novamente, né? O próprio texto de Efésios, no capítulo 1, nós lemos que nós já estamos, a nossa posição hoje já é de justos e justificados diante de Deus. Nós já estamos completamente justos e santos diante dele. Essa é a nossa posição. Totalmente diferente da posição anterior, que era morto em delitos e pecados, né? Então, essa transição, a posição de joelhos, né? Antes de tomar a posição em pé. Paulo se coloca de joelhos. Cristo, quando foi orar no Getsemane, ele se colocou sobre o seu rosto, né? Ele se prostrou e colocou o rosto. Nós vemos outros homens orando e cada um adotando uma posição, mas interessante esse ponto de ajoelhar-se, né? E mais importante do que você se ajoelhar diante de Deus fisicamente é você prostrar o seu coração diante dele, né? É o seu coração ser ajoelhado diante dele, é ser colocado abaixo dele, em contemplação da santidade de Deus. Então ele ora aqui de joelhos ao Pai, né? Nós temos um Pai. Nós temos um Deus que é o Deus que criou todas as coisas, mas é um Deus que é Pai. É um Deus que nos ouve, né? Como um pai ouve o filho. Isso é importante. A forma que nós devemos orar, né? As pessoas às vezes usam termos muito grandes na oração. E é importante na oração você apresentar diante de Deus o seu próprio conhecimento da palavra dele. Ele gosta disso, né? Deus, ele se interessa para que você ore a própria palavra dele para ele mesmo, né? É interessante, porque toda oração ela não é nada além da própria palavra de Deus. Você dar a resposta a Deus com relação a tudo aquilo que você tem aprendido dele. Você entende que ele é aquele que te sustenta, então você ora reconhecendo isso e pedindo e na verdade confessando que você entende perfeitamente que ele te sustenta, né? Então a oração nada mais é do que uma resposta à própria palavra dele. Mas interessante que aqui Paulo ora ao Pai, né? E Deus, ele nos ouve como um pai ouve o filho. A oração, o pedido de um filho, né, para o pai. Aqueles que têm filhos pequenos sabem como os filhos imploram, às vezes com a carinha, né, com gestos, eles fazem o que podem, né, para pedir as coisas para o pai. E é assim que nós podemos chegar diante de Deus, né?
Deus não está virado de costas para nós. Nós que somos filhos já, né? Nós que somos filhos. Deus está sempre voltado para nós. Deus está sempre com os ouvidos atentos. Ele não está virado de costas e nós temos que alcançar primeiro o favor dele virar para nós e nos ouvir. Ele já está nessa posição, porque ele que nos buscou, né? Ele já está de frente para você. E Cristo nos abriu um vivo e novo caminho, né? Como lá o livro de Hebreus nos orienta, né? Interessante. Mas aí no versículo 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, Deus, que é Pai, Ele é o Deus que é responsável por toda a família dele. Ele é aquele que é o Criador, é aquele que de quem todas as coisas fluem e nascem. Tudo veio dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele, né? Tudo vem dele. Ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é aquele que dá origem a todas as coisas, né? É interessante, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o eu sou, o grande eu sou. Ele é aquele que sempre existiu. Então, ele é aquele de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, porque tudo vem dele, e o nome dele é dado para que toda a família dele seja representada. Nós somos representados pelo nome de Deus, né? Interessante que quando Moisés teve aquele encontro com Deus na sarça ardente, né? Ardendo em fogo, no que não se consumia, e Deus falou com ele e falou para ele lá falar com o povo dele, com os judeus, com os israelitas. Ele diz: mas eu vou falar que qual Deus falou comigo? Qual é o seu nome? Ele diz: diz que o eu sou falou com você, né? Porque eles conheciam isso, né? A família dele, né? Tanto na terra ou no céu, tudo que ele criou tem como representação o nome dele, porque ele é o que dá origem a todas as coisas. Versículo 16: para que, então, aqui o motivo da oração, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Primeira coisa aqui, ele vem orar por poder, ele vem orar para que eles fossem fortalecidos com poder. E ele diz que a oração dele é que que isso aconteça segundo a riqueza da sua glória. Qual é a riqueza da glória de Deus? Ela é sem limites. A riqueza da glória de Deus, ela é sem limites. Deus, ele é o ser de glória. Toda a glória pertence a ele, né? E a riqueza que há nessa glória, então comecem a contemplar o que é isso. Qual é a riqueza que há na glória de Deus? É segundo essa riqueza que eu peço para que ele vos conceda que sejais fortalecidos. Então é como se ele estivesse dizendo assim: eu quero que Deus dê muito para vocês. É de acordo com a riqueza da glória dele. Não é pouca coisa. Eu quero que ele dê uma medida baseada segundo a riqueza da glória dele. Eu quero que a medida do poder que ele dê, que ele entregue a vocês, que a medida seja segundo a riqueza que é a sua glória, né? Então, Paulo não está pedindo pouco poder aqui. Paulo não está pedindo pouco fortalecimento. Ele está pedindo fortalecimento com poder segundo a riqueza da glória de Deus, que é grande, que é infinita, que ocupa todos os espaços, né?
e que nós não podemos mensurar, né, a glória dele. Ele já é um ser que a presença dele já preenche todo o universo em glória, né? Interessante nós contemplarmos e meditarmos nisso, né? É bastante importante isso, para que isso tome realmente conta de nós, né? E aí, olha que interessante, Paulo, ele pede para Deus conceder aos cristãos, aos efésios aqui, que eles sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Então, isso só pode acontecer por meio do Espírito Santo. Paulo entende que o poder que pode habitar em nós, cristãos, ele só pode vir pelo Espírito Santo. Interessante que toda a obra e todo o ministério de Jesus foi no poder do Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver os textos fazem menção do Espírito Santo por pelo menos 59 vezes. Então, o início da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, o início da igreja, a importância do poder do Espírito Santo para a igreja. E nós entendemos, então, a importância do poder do Espírito Santo para a nossa vida, mas o quanto foi importante naquele início, né? E aquelas coisas maravilhosas aconteceram, e aconteceram somente pelo poder do Espírito Santo. Quando nós vemos lá 1 Coríntios, no capítulo 2, olha o que Paulo fala a partir do versículo 4. Olha só, 1 Coríntios 2, verso 4. A minha palavra, aqui Paulo está falando a respeito da pregação dele para com o povo, para com aquelas pessoas. Então ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque Paulo era sábio, viu, irmão? Paulo, ele era inteligentíssimo. De todos os apóstolos, ele era disparado aquele que tinha o maior nível intelectual. Ele era muito sábio, né? Muito sábio mesmo. Foi educado aos pés, na religião, né? Do judaísmo, aos pés de Gamaliel. E para isso acontecer, primeiro ele veio de uma família rica, com certeza, muito provavelmente, né? E recebeu informações privilegiadas, porque ele realmente era um ser que tinha um intelecto, um ser humano com um intelecto muito avantajado. Então ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha lá, Espírito e poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Interessante, né? Se ele pregasse baseado na sabedoria dele, a fé daquelas pessoas seria baseada em sabedoria humana. Mas, pelo contrário, na verdade, ele deixou de lado a sabedoria humana dele, que ele tinha, e pregou no poder do Espírito, para que a fé dele se apoiassem no poder de Deus e não em sabedoria humana. E aqui ele vem orar para que eles sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito. Ele entende e sabe que isso só pode vir por meio do Espírito Santo, é só o Espírito Santo que pode nos encher de poder, para que sejamos fortalecidos com esse poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, interessante aqui, Paulo não está preocupado com a questão externa, Paulo não está preocupado com o que se pode ver no homem, externamente. Ele está preocupado com o poder que há internamente no homem. Ele deseja que Deus conceda poder para que eles sejam fortalecidos internamente e não externamente. Ele não está preocupado com o físico, não está. Ele não está preocupado se eles vão ser curados de alguma doença que eles têm para poder assumir então o ministério, pregar a palavra e ter uma vida, né? Uma vida de fé, uma vida
no Espírito. A vida espiritual, a vida no Espírito, para ela acontecer, ela necessita de uma mudança interna. Ela necessita de uma intervenção de Deus para que o poder do Espírito seja colocado dentro do homem, no homem interior. Paulo está preocupado com o coração, Paulo está preocupado com a mente, Paulo está preocupado com o que é mais profundo no ser humano e de onde partem todas as outras coisas, né? É ali que Paulo quer que o Espírito haja em poder, né? Possa dar poder para que eles sejam fortalecidos dessa forma. E aí, olha que interessante, os irmãos percebam que Paulo vai avançando, tá? Vocês vão perceber que tem 4 coisas que ele pede aqui, tá? Já vou adiantar. A primeira coisa é que eles sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito, né? Que eles sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito. Agora, a segunda coisa é uma sequência, porque uma coisa só acontece depois que a outra já aconteceu. Então, quando você recebe o poder, você é fortalecido com o poder mediante o Espírito no seu homem interior, você parte para o segundo passo, que é, olha lá o 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Segundo passo, olha que interessante, quando você quando você é fortalecido e recebe o poder por meio do Espírito Santo, Cristo habita em você. Isso é bem interessante, olha só. Nós vemos lá em Colossenses que em Cristo, nós já vamos falar disso também daqui a pouco, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos abrir aqui, ó. Colossenses, olha só que interessante. Em Colossenses, no capítulo 2, né, além do que já foi colocado também no capítulo 1 aqui, no versículo 19, né, que nele reside toda a plenitude da divindade, né, também no Colossenses 1,19 e também no Colossenses 2,9, né, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só que interessante, no capítulo 2 ali de Colossenses, no versículo 2 e 3, olha o que ele fala. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo que se pode chegar à plenitude de sabedoria e de conhecimento a respeito de Deus, sabe está onde? Onde é que está? Em Cristo. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha que interessante. Em Cristo está. Quando o Espírito Santo ele está em você, agindo, te fortalecendo com poder, o que acontece? Esse Espírito revela e ensina sobre Cristo. O que Cristo falou que o Espírito Santo ia fazer? Ele vos guiará a toda a verdade, ele falará de mim. Ele dará testemunho de mim, né? Ele diz, quando eu for, o Consolador virá. Se eu não for, ele não virá. Eu vou e o Pai vai enviar o Consolador. E ele vos guiará toda a verdade, porque ele vos dará testemunho de mim. Ele falará de mim. Isso é interessante. O conhecimento que há em Deus está em Cristo. E o Espírito Santo é que pode revelar isso. Então, depois desse primeiro passo do Espírito habitar em você com poder e você ser fortalecido dessa forma no seu homem interior,
Cristo, o segundo passo seria Cristo habitar em você, porque você começa a compreender de maneira mais profunda o que é Cristo, de maneira mais profunda o que Deus fez por você por meio de Cristo, né? É uma maravilha isso, né? Pela fé, pela fé. Isso só pode acontecer pela fé. Primeiro, você só pode receber poder e ser fortalecido mediante o Espírito. E você só pode receber tanto o Espírito como todo o conhecimento de Deus que está em Cristo, né? Toda a sabedoria que está em Cristo, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estar plantado, estar com as suas raízes cravadas num solo rígido, num solo firme, que nada pode abalar, né? Quanto mais você recebe do poder de Deus por meio do seu Espírito, mais você conhece a Cristo, mais Cristo habita em você. E quanto mais isso acontece, mais as suas raízes atingem solos mais profundos e solos mais férteis e mais rígidos. Na verdade, o solo já é fértil, né? Porque você já está plantado no fundamento que é Cristo. Mas essas raízes vão criando cada vez mais força. E não é qualquer ventinho de doutrina que vai balançar você. Não é qualquer ventinho de informação que possa vir de Deus, né? Que vai balançar você, né? Você vai conseguir discernir as coisas espiritualmente, né? Isso é bastante importante para a vida. Você entende que na primeira oração lá de Efésios capítulo 1, Paulo fez uma oração para que eles tivessem sabedoria. Agora aqui, Paulo ora para que eles tenham poder e sejam fortalecidos para que a vida deles possa ser uma vida baseada no poder, baseada nesse conhecimento. Não só compreender, não só conhecer, mas que seja uma vida de poder, uma vida no Espírito mesmo, né? É um passo além de simplesmente conhecer. É um passo além de simplesmente receber o conhecimento a respeito de Deus. É Cristo habitar em você. É você estar plantado e suas raízes cada vez mais chegarem fundo na terra, né? Para sugarem desse alimento espiritual que vem por meio do Espírito Santo na revelação cada vez maior de Cristo para nós. Irmão, na sua caminhada cristã, você vai cada vez mais conhecer Deus e conhecer Cristo. Você não conhece tudo dele agora. E, na verdade, até a sua sepultura, você não vai conhecer tudo que se pode de Deus e de Cristo. Então, nesse ponto da história, hoje, né, que você está assistindo esse vídeo aqui, você não conhece tudo, tá? Não se glorie no conhecimento que você já tem, porque ele é tão pequeno, ele é tão pouco, e tem tanto ainda para conhecer. Nós temos a eternidade para conhecer Deus, e nós conheceremos Deus de fato no céu, né? No dia eterno, né? O dia que não se acaba, é um dia que não tem fim, e é um dia que a todo momento você vai poder contemplar a face do nosso Deus, né? Não sei de que forma, não sei se da forma exata como Deus creio que não, creio que você não vai nem conseguir ver Deus como Ele é de fato, porque Deus é um ser tão grande, tão glorioso, que uma criatura não pode contemplar face a face, né? Como nós contemplamos, ou quando nós quando encontramos alguém
e temos ali uma conversa face a face, né? Olhando rosto e rosto. Porque nós somos iguais, Deus não é igual a nós. Ele é diferente, né? Mas nós não temos uma vida de estagnação de conhecimento. Cada vez mais, cada vez mais. E Paulo está orando para que esse conhecimento produza uma vida realmente prática no Espírito, uma vida no Espírito. Então seria o segundo ponto, né? Para que Cristo habite em vocês. Primeira coisa, que sejam fortalecidos com poder. Segundo, e assim, né? Dessa forma, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora o 18 e 19, ele vai falar da questão do compreender, do conhecer o amor de Cristo, né? Não só Cristo habitar em nós, não só Cristo habitar em você, em mim, mas por meio do poder nós conhecermos cada vez mais a Cristo, né? O Espírito Santo, ele nos é dado por Deus. Então esses são os passos, né? Ele nos é dado por Deus, nós somos selados com Ele. Aí nós recebemos o poder do Espírito Santo para que Cristo possa habitar em nós. E Cristo habitando em nós, por meio da fé e pelo poder do Espírito Santo, nós passamos a cada vez mais conhecer a Cristo, né? Que seria o próximo passo. Então, versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, terceiro aqui tópico, terceiro ponto terceira petição é o conhecimento. É o conhecimento. A fim de poderes compreender com todos os santos a unidade do povo de Deus. Paulo, ele quer que todos tenham esse conhecimento. Ele não quer que alguns tenham conhecimento. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento de Cristo, o máximo possível. Aquilo que se pode conhecer aqui nessa vida, aqui nessa terra. Aquilo que se pode conhecer, que Deus permite, que o Espírito Santo permite, que Cristo permite revelar-se, né? Nessa medida, na medida máxima que é possível, ele quer que todos os santos cheguem a esse conhecimento. Ele não quer que o pastor da igreja tenha mais conhecimento do que a ovelha que está no banco. Ele não quer que haja diferença nesse ponto. Ele quer que... É o desejo dele. Obviamente que há diferença, correto? Obviamente que nós temos pessoas que conhecem mais sobre Deus e pessoas que são mais experimentadas com Deus do que outras, né? Vocês imaginam como foi a vida dos primeiros cristãos? O quanto eles sofreram, o quanto eles foram experimentados no sofrimento? Agora compara com a nossa vida. Que tranquilidade que é, né? Você ser cristão aqui no Brasil é diferente. Qual a experiência com Deus, né? Vocês entendem que era importante ser fortalecido para aqueles cristãos? Serem fortalecidos no poder do Espírito e conhecer a Cristo e conhecer a profundidade, o comprimento do amor de Cristo para passar por tudo que eles passaram? Só que, irmão, você e eu, às vezes, nós choramos por coisas muito menores. Nós choramos, né, como ouvimos em alguma mensagem aí da igreja, quando nós não crescemos, né, espiritualmente, nós choramos como pessoas, como crianças mimadas, né? Será que esse poder do Espírito de ser fortalecido, conhecer a Cristo, estar enraizado nele, né?
em amor, será que isso realmente está acontecendo na nossa vida? Porque vocês imaginam passar por uma tribulação maior do que você já passa, do que nós passamos, né? Como é que nós vamos responder, né? Se a igreja tiver uma perseguição, como é que nós vamos responder a isso, né? Interessante pensar nisso. Mas aqui, Paulo, então, no 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos, né? Nessa unidade, ele quer que todos conheçam. Conheçam o quê? Qual é a largura, qual é o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Irmão, qual é o tamanho do amor de Cristo? Qual é o tamanho do amor de Cristo? Qual a importância de se conhecer profundamente o amor de Cristo? Aqui Paulo quer que o conhecimento dele seja profundo, né? Seja profundo. Não só Cristo habitar neles, mas agora que haja profundidade nessa habitação de Cristo, que de fato eles conheçam o amor de Cristo. Interessante, em Filipenses, no capítulo 3, olha só, Paulo não está pedindo uma coisa que ele não deseja para ele. Ele está pedindo uma coisa que ele deseja para a vida dele. Olha só, interessante, né? Filipenses, texto conhecido, capítulo 3, a partir do versículo 7. Olha só. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro aqui? Os irmãos já sabem, né? A descendência dele, que ele era judeu, que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo que há na lei, irrepreensível, né? Paulo ele era muito religioso, muito, né? Só que tudo isso, aquilo que se baseava no cumprimento da lei, tudo isso, o que para ele era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, isso é sublime, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Tudo que eu trazia, que eu me apoiava na minha carne, naquilo que eu fazia, no cumprimento da lei, ser irrepreensível em relação à lei, a minha descendência, a minha circuncisão, tudo isso. Perdi isso. Isso, Paulo está falando, não vale nada mais para mim. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A palavra que é usada aqui, os irmãos já sabem, né? Esterco. Ele considera como esterco tudo isso para ganhar a Cristo. Irmão, para você ganhar Cristo, para você tomar Cristo e conhecer Cristo, você tem que se despir de tudo que você traz que você acha que é por mérito seu. Tudo que você acha que você pode cumprir, que Deus te aceita, você tem que considerar isso como esterco para ganhar Cristo. Por quê? Você não vai conseguir chegar ao ponto de cumprir nenhuma regra que Deus estabelece na medida que Cristo cumpriu. Só que Ele cumpriu no seu lugar. Ele cumpriu para te dar isso. Todo o cumprimento da lei que Cristo fez foi para te oferecer isso. Você, pela fé, é um cumpridor da lei toda. Você entende? Você cumpre a lei toda. Sendo pecador, você ainda cumpre a lei toda. Na verdade, isso está na sua conta, porque Cristo cumpriu e colocou na sua conta. E você foi justificado por isso. Deus, ele é justo e justificador. Ele é justo porque ele puniu o pecado em Cristo, não deixou sem punir.
e ele é justificador daquele que tem fé em Cristo, né? Então, Paulo está dizendo, tudo aquilo eu considerei como refúgio, esterco para ganhar a Cristo. Eu quero é Cristo, eu quero é Cristo. Nós estamos comemorando hoje um aniversário da Reforma Protestante, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de estudar sobre Lutero, sobre a vida de Lutero, tem muitos livros dele, gosto muito, né? Da biografia, gosto muito. Fico meditando várias vezes no que esse homem teve que enfrentar. Ele enfrentou uma igreja que matava, que perseguia, que queimava aqueles que tentavam pregar a verdade. E ele foi contra todo esse sistema. E é interessante que, em certa ocasião, Lutero ele estava diante do rei, do príncipe da cidade, e o príncipe era católico, só que estava pendendo para o lado dele, né? E ele falou assim para Lutero, mas olha, e todas as coisas que a Igreja Católica se apoia, que nós temos, né? O que tinha lá em Roma? Você tinha o cravo de Jesus, você tinha a roupa de não sei quem, você tinha o crânio né, de João Batista, você tinha essas coisas que eram consideradas coisas santas, né? Coisas que tinham um valor espiritual e que prendiam os fiéis naquilo. Eles ficavam presos, tinham fé naquilo, naquelas coisas, né? E aí ele diz para Lutero, ele fala, mas se a gente tirar todas essas coisas que os cristãos se apoiam, o que a gente vai colocar no lugar? Sabe o que Lutero falou? Cristo. Somente Cristo. Tira todas as coisas e coloca Cristo no lugar. Irmão, se arrependa até mesmo das obras que você acha que são boas que você pratica. Porque até as nossas melhores obras são trapos de imundícia quando comparados com a obra que Cristo realizou. Toma Cristo, só Ele. Ganhe Cristo. Mas para isso acontecer, você tem que considerar tudo isso que você traz, que você se apega, na sua religiosidade, no cumprimento das regras. Você tem que considerar isso como esterco, como nada. Por quê? Porque você compara tudo que você faz diante de Deus com tudo que Cristo fez diante de Deus. E, obviamente, você vai entender que isso tudo pode ser considerado como nada e você tem que se apegar a Cristo. Você tem que ganhar Cristo. Versículo 9 aqui, né? Eu fiquei animado de falar sobre Filipenses, passamos um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando Paulo considera tudo o que ele sabia, toda a sua religiosidade, todo o cumprimento daquelas regras judaicas, das obras da lei, quando ele compara isso com Cristo, ele considera isso como esterco, porque ele quer agora conhecer a Cristo. Ele quer prosseguir em conhecer a Cristo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, ele perdeu todas as outras coisas. Você entende que Paulo, né? Vamos voltar lá. Paulo, ele está orando para que os efésios tenham uma coisa que é uma coisa que ele busca, que ele já entendeu que é o que é importante, e ele quer isso para a vida dele. É isso que ele quer.
Paulo quer conhecer a Cristo. Ele quer que você, que eu, que nós conheçamos a Cristo. Ele queria que os efésios conhecessem a Cristo. Isso é interessante, né? Ele ora por uma coisa que é uma coisa que ele quer. Então ele quer que aconteça com os outros. Por isso que ele diz, né? A fim de poderes compreender com todos os santos. Na cabeça de Paulo, ele estava pensando assim: eu quero uma família de Deus e que eu estou no meio dela. Uma família que conheça esse Cristo que fez tudo por eles. Eu quero que eles conheçam esse Cristo. Eu quero que eles tomem Cristo. Eu quero que eles ganhem Cristo. Eu quero que eles considerem que é importante conhecer a Cristo. Então, os passos, né? Primeiro, para que Deus conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Assim, habite Cristo, segundo, em vós, no vosso coração. 18 e 19, para compreender, para conhecer o tamanho do amor de Cristo, largura, comprimento, altura, profundidade, né? Você medita, irmão, você medita no que Cristo fez por você? Você medita nisso? Medita nisso, medita. Do quanto custou para Cristo, quanto Ele nos amou, né? Porque Ele não fez nada para receber de volta, Ele se doou. O amor é doação. Ele decidiu amar você, Ele decidiu me amar. Um baita pecador que eu sou, um baita pecador que você é, que eu sei. O que é que Ele fez? Ele se despiu da sua glória, desceu a essa terra, pisou nessa terra corrompida, amaldiçoada, andou no meio de homens pecadores, amou eles. E a Bíblia diz que Ele os amou até o fim. Irmão, Ele te amou até o fim. Sabe, lá na cruz, Ele pediu para Deus perdoar aqueles que o estavam crucificando, dizendo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele nos amou até o fim. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus queria e colocou na sua conta. Ele recebeu a punição pelo pecado que é seu e meu, que veio de Deus. O Pai agradou moê-lo e Cristo ficou satisfeito com a sua obra. Isso está lá em Isaías 53, você pode ler. E Ele colocou isso na sua conta. Você não tem que passar por isso mais, porque Ele passou. Você entende? Qual é o tamanho do amor de Cristo? Então, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Olha só que maravilha aqui. Paulo está pedindo, olha se não é profundo esse mar que nós estamos navegando, que é o conhecimento de Cristo. Vê se é profundo isso. Paulo está pedindo para que os efésios tivessem conhecimento de uma coisa que não dá para entender. Você entende isso? Ele quer que eles conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ele quer que eles conheçam algo que não dá para conhecer, que não dá para compreender. Só que ele não está não está se anulando aqui. Ele está justamente querendo dizer que é tão profundo isso que você não vai conseguir conhecer. Ele quer que você conheça profundamente e você vai avançando. Eu avanço, você também, no conhecimento do amor de Cristo. Mas é tão profundo que excede
todo o entendimento. Se você usar essa massinha cerebral que você tem aqui, ó, o cérebro seu, que você usa muito pouco dele, tá? É verdade, todo, eu também. Nós usamos muito pouco dessa massa que nós temos. É muito potente seu cérebro, irmão. Eu sou da área da saúde e eu garanto a vocês que vocês usam muito pouco disso aí. Mas se fosse possível usar todo o cérebro, todo entendimento possível para o ser humano, o amor de Cristo excederia isso. O ser humano natural, não pode entender o amor de Cristo. Até mesmo o Filho de Deus convertido que tem o Espírito Santo, que recebe do conhecimento agora, por meio do Espírito, porque ele perscruta as profundezas de Deus, até mesmo este não pode agora atingir o máximo de conhecimento possível. É por isso que eu disse, né, que talvez no céu, eu não sei como vai ser isso, né, mas nós somos ainda criaturas lá, glorificadas, corpos incorruptíveis, seres eternos agora, né? Mas que não morrem mais. Mas há uma limitação, porque Deus nos criou. Ele é maior que nós, sempre será. E por ele sempre ser maior do que nós ficaremos sempre abaixo do grau máximo de conhecimento do que é esse Deus, né? Vocês entendem isso? Talvez um pouco complexo, mas eu espero que os irmãos entendam. Porque eu fico meditando nessas coisas, né? Eu acho muito bonito isso. Paulo pedir para que eles conheçam o amor de Cristo e ele mesmo fala que é algo que excede todo entendimento. Agora, para que sejais, então seria o quarto ponto, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só, começou com quem? Espírito Santo. O poder vem dele. Tudo é pelo Espírito Santo. A vida do crente é no poder do Espírito. A única coisa que nós temos que nos diferencia da vida medíocre que as pessoas do mundo têm, a única coisa que faz e que faz toda a diferença é o poder que o Espírito Santo dá. Começou lá. Segundo, e assim Cristo habite em vosso coração e vocês estejam enraizados em amor e que vocês conheçam profundamente o amor de Cristo. Então, Espírito Santo, Cristo, conhecer o amor de Cristo. Para agora o quarto, que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha a trindade aqui, Espírito Santo, Cristo e Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e tudo começa por ele. A nossa conversão, a nossa vida toda é uma vida no Espírito. O Espírito, ele fala do que há em Deus. E o que há em Deus está em quem? Aqui no meio, Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer conhecer a Deus? Vai ser por meio do Espírito, o poder do Espírito, e vai ser conhecendo Cristo. Olhe para Cristo. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. O que a palavra diz para nós? Que Ele é a manifestação exata do ser de Deus, Cristo. A manifestação exata do ser de Deus. Você entende a trindade aqui? Olha a trindade, que maravilha, né? O que é ser tomado de toda a plenitude de Deus? É ser tomado de Deus até a tampa, até transbordar. Tudo que é possível ser preenchido de Deus em você e em mim, isso de fato acontecer.
a palavra nos diz que Deus não nos dá o seu Espírito por medida. Quando Ele dá o Espírito, Ele dá o Espírito mesmo. Ele não dá um pouquinho do Espírito, Ele dá o Espírito dele. E o Espírito dele transforma você, o Espírito dele vai mudando você para que você conheça Deus. Agora, o que muda, na verdade, todos que recebem o Espírito, recebem de fato a plenitude de Deus. Porque o Espírito de Deus não é nada menos do que Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós já recebemos isso. Agora, o detalhe é você ser tomado de toda a plenitude de Deus, é você não simplesmente receber o Espírito Santo, que já é tudo que você pode receber, mas você caminhar no conhecimento dele e cada vez mais conhecer a Deus e cada vez mais saber o que ele fez por você e cada vez mais saber dos atributos dele, cada vez mais conhecer o seu Pai celestial, né? Isso é ser tomado da plenitude de Deus, porque você já tem o Espírito Santo, você já tem as armas para conhecer Deus, você já tem tudo o que é necessário para conhecer Deus. Agora, meu irmão, você tem que se mexer, você tem que se movimentar, você tem que estudar, tem que ler, tem que meditar, tem que ler, meditar na palavra. É a palavra que transforma, é na palavra que nós somos edificados, né? Por meio da palavra que é o próprio Cristo, o Evangelho. E assim, olha só que interessante, né? Não só receber o Espírito Santo, porque Paulo, ele não estava aqui partindo do pressuposto de que eles não tinham o Espírito Santo. Ele estava partindo do princípio de que eles tinham o Espírito Santo. Só que ele queria que eles fossem mais do que isso, não só ter o Espírito Santo, mas serem fortalecidos com o poder mediante o Espírito, ter Cristo habitando neles, compreender o amor de Cristo, o que foi feito por eles, e assim serem tomados de toda a plenitude de Deus. É aquela questão de você poder ter uma vida cristã medíocre, em que você não cresce, em conhecimento desse Deus, ou ter uma vida de plenitude de Deus, uma vida que é tomada pela plenitude de Deus, tomada da plenitude de Deus. É uma vida que não é medíocre. Não quer dizer que, obviamente, não é que quando você tem uma vida tomada da plenitude de Deus, é uma vida que agora não tem problema, que agora é uma vida que agora você é próspero financeiramente, tudo. Não é isso, não é isso. Você pode ser um pobre miserável, estar sofrendo uma perseguição ferrenha, estar no leito da morte e ser tomado da plenitude de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Paulo estava interessado com o quê? No início, com o homem interior e não as coisas externas, as coisas, as posses, as coisas, nada disso. É lá dentro. Então, irmão, você pode ter uma vida de paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você pode. Não precisa ter uma vida medíocre de sofrimento, de ansiedade, de preocupação. Não precisa. Você tem isso por causa da sua incredulidade. Você tem isso por causa da sua falta de fé. Você tem isso por causa de não buscar conhecer esse Deus que já habita em você por meio do Espírito Santo. Totalmente. Versículo 20. Estamos terminando aqui. Ora, aí ele vai se basear. Na verdade, ele falou aqui da oração. Agora ele vai falar, bom,
estou pedindo para esse aqui, ó. Ora, aquele que eu estou pedindo para que conceda isso, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, mais uma coisa maravilhosa. Paulo está pedindo uma coisa por esses cristãos, está pedindo o que nós estudamos aqui, sabendo que esse Deus, que é Pai, ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que ele está pedindo ou que ele está pensando. O que significa? Até mesmo o pensamento mais sublime que Paulo possa ter a respeito dos cristãos e do que eles necessitam, o pensamento mais sublime e o desejo mais sublime possível que ele possa ter a respeito daquelas pessoas e pede para Deus para que conceda isso, até isso, ele entende que ele não consegue atingir o máximo disso. Deus, ele concede infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele está dizendo o seguinte, é como se ele estivesse falando assim, estou pedindo isso. E eu sei, eu tenho certeza, como apóstolo de Cristo, que isso é importante para vocês. Mas eu sei que o meu pensamento é pequeno ainda. Porque Deus quer dar para vocês algo muito maior do que isso que eu estou pedindo. Ele quer dar algo muito maior do que isso que eu estou pensando. É isso que ele está dizendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer não só isso aqui, né? Conceder o poder do Espírito para que sejam fortalecidos, Cristo habita nele, para que Cristo habite neles, para que sejam tomados toda a plenitude de Deus, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E a palavra é infinitamente. Não é 2 vezes mais, não é 3 vezes mais que isso, não é 1000 vezes mais que isso, é infinitamente mais do que tudo. Irmão, tudo que você já pediu para Deus, tudo que você já orou, pedindo para alguém, você foi movido para orar, pensamentos mais altos possíveis, né? Piedosos, né? Essa palavra. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você já pediu, tudo que você já pensou. Conforme o seu poder que opera em nós. Aí, versículo 21, ele louva esse Deus. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bom, que maravilha, né? Esse texto é demais. Poucos versículos aqui, mas muita coisa. Terminamos o capítulo 3, né? E no próximo estudo nós faremos, então, o estudo do capítulo 4. Entraremos ali no capítulo 4. Estamos praticamente no meio do livro. Nós temos capítulo 4, 5 e 6 para estudarmos. E terminamos essa carta aqui, que é maravilhosa. Os irmãos tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.